Rapaziada, pega essa análise do Marcos Sussão a respeito desse jogo horrível do Palmeiras contra o Corinthians, aquele empate com gosto de derrota. Fez duras críticas ao estilo de jogo do Palmeiras. Rapaziada, falou do Vitor Roque, falou do Paulinho, falou muita coisa importante. Fica comigo até o final desse vídeo. No final vou deixar minha opinião na descrição do vídeo. Deixando que é o canal do Podpah, que tá aqui na descrição pra quem quiser conferir depois que o vídeo acabar. Agora sim, sem enrolação, bora conferir tudo isso daí. É verdade, Palmeiras poderia sim, mas aqui estamos em 3 ex-jogadores que, se eu falar pra você, Juca, que muitas vezes esse lado de jogar com 8, você viu que o Corinthians fez duas linhas de quatro, e foi difícil de passar. Você viu que o Palmeiras girava de um lado pro outro, e o que essas linhas faziam? Elas balançavam de um lado pro outro. De repente, se você tá com 11 contra 11 ou 11 contra 10, de repente pode até sobrar mais espaço. Por quê? Porque você vai atacar um pouquinho mais. E a equipe do Corinthians se defendeu muito bem com essas duas linhas de 4 e fizeram com que o Palmeiras não tivesse nenhuma chance, assim, tipo, duas chances com o Alan, que foi no 1 contra 1 ali e rabiscou, e só. O resto foi chuveirinho na área. E chuveirinho na área você tem Gabriel Paulista, você tem Gustavo Henrique, são dois jogadores altos e que vão bem de cabeça. Por mais que o Palmeiras tenha Flaco Lopes, mas a zaga do Corinthians trabalhou muito bem. Incompetência do Palmeiras? Sim, um pouco de incompetência sim por estar com 2 jogadores a mais e não conseguir fazer o gol. Mas futebol é isso, joga com 2 a menos. É normal que a equipe venha, faça duas linhas de 4 igual o Corinthians fez ontem e fez uma excelente marcação. Não digo que foi tanta incompetência do Palmeiras, e sim a brilhante marcação nessa equipe do Corinthians, da defesa do Corinthians, que trabalhou muito bem ontem. Eu só acho que quando você tem 2 linhas de 4, como o Corinthians tinha ontem, você precisa arriscar de fora da área, porque os caras já estão te esperando dentro da área. Sabe? Aí a gente via o Marlon pegar a bola, o Andreas pegar a bola e ficar girando de um lado pro outro, e a zaga do Corinthians balançando de um lado pro outro, e a gente não viu nenhum chute de fora da área. Sendo que os jogadores do Corinthians estavam praticamente todos dentro da área. Pô, chuta no gol. Chuta no gol. Alguma coisa vai te dar um escanteio, vai ter um perigo, porque a gente fala, nossa, o Hugo fez grande defesa. Cara, as bolas que foram no gol foram em cima dele. Foram bolas em cima dele defensáveis. Não é que ele pulou lá no canto, não. Foram bolas que chutaram em cima dele. E ele, pula, a bola vem em cima dele. Você viu que na falta do Andrés Pereira, ele passa da bola? Passou da bola. Pra que faz? Valorizou a defesa. Agarra a bola, segura a bola. Segura a bola. É uma bola defensável. Quase ele faz caca. Tá falando que ele tá encenando? Muito. E ele ele encena muito. Ele deu uma de brasão no corpinho. Ele encena muito. Mas é um empate amargo pro Palmeiras. Ruim. Amargo pro Palmeiras com gosto de vitória pro Corinthians. Porque é super normal. Por mais que o Corinthians esteve jogando em casa, mas estava com 2 jogadores a menos. E eu acho que Fernando Diniz tem que falar com os seus jogadores, né? Porque eu não vejo o Corinthians com essa... Se o Corinthians tivesse essa pegada toda com os outros, ele não estaria na situação que tá. É só contra o Palmeiras? É só um jogo? Joga o jogo, tem que ser. Joga o campeonato inteiro assim. Não joga só contra o Palmeiras desse jeito. Olha o quanto foi prejudicado. Te digo mais, hein? O Mateuzinho já tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. Ele deu uma entrada no Flaco Lopes e deu uma cotovelada no Kelvin. Ninguém tá falando da cotovelada que ele deu no Kelvin. Poucos estão falando da entrada que ele deu no Flaco Lopes, do carrinho que ele deu no Flaco Lopes, que ele já tinha que ter tomado o cartão amarelo. Uma cotovelada que ele deu no Kelvin, a bola saindo, o Kelvin foi pressionar ele soltou o braço no Kelvin. Assunção, se você tá nesse jogo aí, eu vou falar pra você, o bagulho ia ficar louco, irmão. O bagulho não ia ser desse jeito. Já me comuniquei com algumas pessoas lá de dentro lá. Eu tenho certeza que deve ter ficado tudo tranquilo. O Palmeiras não se sentiu... O Palmeiras ficou meio perdido, Assunção, sem a ausência com a ausência do Abel Ferreira? O Palmeiras ficou meio perdido com a ausência do John Arias e do Vitor Roque. Não digo nem do Vitor Roque, porque já tá algumas partidas sem jogar. Mas o John Arias? Principalmente o John Arias. O Marcelo porque o John Arias e foi inteligente. O John Arias, assim como o Alan, são 2 jogadores de muita qualidade técnica. No 1 contra 1, você vê que mesmo o Corinthians com 8 em campo, quando o Alan pegava a bola pelo lado direito aqui, sempre tinha uma dobra. Nunca tava só ele e o cara. Sempre tinha alguém na sobra. E na jogada que o Gabriel Paulista faz o pênalti no Sousa, porque foi pênalti, você vê que o Alan passa por 2 ou 3 ali. Foi pênalti, Drago? Só pra me ter uma unanimidade aqui. Foi pênalti, porque foi pênalti. Muito parecido com aquele do Marinho. Exatamente. Foi pênalti, Marcelo? Foi pênalti, Corpo? Pênalti. Pra mim foi pênalti. Continua, Cícero. Exato. Então, nessa jogada aí, o Alan passa pelo Bidu, Bidon
E tem, acho que tem outro ainda. Passa por 3 caras. É, o Alan foi o melhor do time. Nunca tentou alguma coisa, fez alguma coisa diferente. E se tem o John Arias pelo lado esquerdo, seria outro jogador que faria a mesma coisa de esse 1 contra 1, sempre ter um jogador de sobra, sempre ter a dobra. Então faltariam jogadores no meio da área. Ficaria mais fácil pro Palmeiras. Mas eu volto a falar, a equipe do Corinthians se portou muito bem nessas 2 linhas de 4, se portou muito bem nessa marcação. E o Palmeiras, infelizmente, não soube aproveitar essa condição de ter 2 jogadores a mais. E Não deixa teve o Flamengo nenhuma outra encostar jogada. aí, Assunção. Não teve nenhuma jogada que pudesse fazer com que tivesse saído com a vitória, pudesse sair com a vitória. Pra mim, o que ficou claro é que o Palmeiras não tem uma carta na manga, não tem um outro subterfúgio ali de uma outra jogada imprevisível. O Palmeiras ele tem uma formação, um jeito de jogar e não muda. Ele continua daquele jeito. O que o Drago falou, eu ia falar, mas acabei esquecendo e o Drago foi muito feliz em falar. É isso, cara. O Palmeiras, a gente fala, o Palmeiras tem um belo do elenco. Mas cadê o elenco do Palmeiras ontem? Onde estava? A gente tá falando de 2 jogadores machucados. Um fora por cartão e outro, e 2, 3. Que o Paulinho também veio, mas também não joga. Mas estamos falando de 2 jogadores que vinham jogando sempre, que ontem não jogou por cartão e o Vitor Roque que tá machucado. Cadê o elenco do Palmeiras? E aí falta de investimento. Aí você olha no banco, tem Evangelista, Felipe Anderson e o resto é todo moleque da base. E aliás, Assunção, o Palmeiras ele precisa explicar um pouco melhor a situação do Vitor Roque. Vitor Roque se lesiona na partida contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. Sente dores contra o Novo Horizontino. Sente dores contra o Novo Horizontino, depois ele para, aí ele volta, tanto é que ele entra no segundo tempo do Clássico contra o São Paulo no Morumbi, volta a sentir novamente. Aí nós discutimos aqui, o Assunção trouxe a informação na semana passada, que o Vitor Roque viajou, os caras olharam pro gramado contra o Júnior Barranquilha, opa, esse gramado aqui não tá legal, vamos preservar o cara. E Então o cara você não entende que aparece ele vai no jogar Clássico. contra o Corinthians. Exatamente. E não joga. E ele não aparece em campo. Então, tá acontecendo alguma coisa com o Vitor Roque que precisa ser explicada pro palmeirense. O que tá acontecendo com o melhor jogador do time? O que não pode acontecer é o que aconteceu ano passado com o São Paulo. Diante de todos os jogadores machucados, e a gente cobrava, né? No outro centro de custo, a gente cobrava que, Juca, muitos lesionados, principalmente o Lucas, quando tava naquela, dói meu joelho tá ruim, eu não vou jogar aqui, não vou jogar ali. E nada da comissão... se manifestar e trazer um comissão parecer. médica, a comissão médica, nada deles falarem qual era o real problema do Lucas. Então, do que o Drago tá falando aqui é verdade. Alguém tem que falar sobre a possibilidade, o porquê o Vitor Roque não tá jogando. Mas e rapaziada, o que vocês acharam dessa análise do Marcos Assunção a respeito desse empate, desse estilo de jogo do Palmeiras, falta do Vitor Roque, Paulinho que a gente não sabe nem quando volta. Enfim, rapaziada, é aquilo, né? O Palmeiras empatou o jogo, tinha totais condições, mesmo 11 contra 11, de chegar lá na casa dos caras e buscar a vitória. Mas infelizmente, mesmo com 2 a menos, o Palmeiras não teve a capacidade de ter criação, chutar no gol, ter um estilo de jogo diferente, sabe? O único que tentou ali foi o próprio Alan. E outro jogador que foi importantíssimo foi o Carlos Miguel, que se não fosse ele, a gente ia sair com uma derrota, rapaziada. Imagina o Palmeiras perder pro Corinthians com 2 jogadores a menos, rapaziada. Olha, isso aí ia dar um repertório gigantesco. Gigantesco, porque eu duvido muito o Palmeiras conseguir buscar um empate ali, hein? Perdendo de 1 a 0 pro Corinthians. Os caras já estavam fechados, em colocar todo mundo debaixo da trave do gol e não ia entrar bola de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas concordo com tudo que o Assunção falou, rapaziada. A gente precisa, sabe, mudar o repertório. Ser um time mais agressivo na questão de ter fome de bola, sangue nos olhos, faca nos dentes. Sempre falo isso. Porque o que faltou pro Palmeiras nesse jogo contra o Corinthians foi o que faltou. Mas enfim, rapaziada, o que vocês acharam da análise do Marcos Assunção? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que ela é muito importante. Assistiu o vídeo até aqui? Deixa seu like, já hype esse vídeo para ele alcançar mais Palmeiras aqui no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Se inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. Um forte abraço. Na descrição do vídeo deixando o canal do Podpah, que tá aqui na descrição pra quem quiser conferir. Agora sim, um forte abraço e até o próximo vídeo.